Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui hoje o Maviso 2. O Maviso é uma plataforma de gestão de serviços urbanos, né? Ele foi desenvolvido na Europa. O Maviso começou na década de 90 e ele foi sendo atualizado ao longo de todos esses anos de forma a acompanhar tanto a tecnologia, né, da informação quanto o desenvolvimento do setor de resíduos na Europa, né? Aqui no Brasil a gente é procurado por muitos clientes que querem controlar melhor os seus ativos, controlar melhor os seus serviços, e o Maviso é uma ferramenta muito poderosa. Diferente dos softwares que a gente encontra, né, no mercado brasileiro, o Maviso foi desenvolvido exclusivamente para o setor de serviços urbanos, né? Então ele tem esse foco em gestão de ativos, gestão de serviço, rota de coletas ou de serviços. Eu vou entrar aqui no Maviso agora e vocês vão poder acompanhar um pouquinho. Essa aqui é a tela principal do Maviso. Quando a gente acessa ele, é dessa forma que a gente enxerga. O Maviso é um software modularizado, então você pode contratar aqueles módulos que você precisa. Então eu tenho, por exemplo, o módulo de frotas, tem o módulo de mobiliário urbano, tem o módulo de planejamento de rotas, tem o módulo de pedidos, o módulo de controle de pessoal, o módulo de relatórios, o módulo de dashboard, o BitPage, que é um software desenvolvido exclusivo para o mercado europeu, onde o cidadão interage diretamente com a plataforma, e também a parte de invoice. Aqui hoje eu vou mostrar para vocês a parte de imobiliário urbano, e vou mostrar um pouquinho de como os clientes, localidades e os elementos são organizados. Aqui eu vou mostrar para vocês o cadastro do cliente. Se eu clicar aqui nessa lupinha em selecionar, ele vai trazer para mim uma lista de clientes cadastrados, e a partir dessa lista eu posso clicar 2 vezes e aí ele vai entender que a gente vai gerenciar esse cliente. Uma das coisas bacanas aqui do Maviso é que ele organiza as informações do cliente por árvore, né? Então esse cliente aqui especificamente, a gente sabe que ele tem diversas localidades. Ele tem comercial, ele tem domicílio, ele tem áreas emergenciais, ele tem industriais e tem estoque. Ele tem diversos containers e eles têm também sensores, né? Então, se eu quiser visualizar, por exemplo, quais são as localidades desse cliente, em termos de tipos, né, de localidades comerciais, quando eu clico aqui eu vejo todas as localidades. Então imagina um shopping, né, que você tem uma rede e essa rede tem diversos endereços diferentes, então você poderia ter todas elas listadas dessa forma, né? Quando eu venho aqui, por exemplo, na área industrial desse cliente, ele tem 3 localidades, né? Então imagina aquele cliente que é um complexo industrial e que existem várias empresas ali naquele setor que fazem parte desse mesmo grupo. Então essa seria a forma que você visualizaria esse cliente no Maviso. Então, se eu selecionar um item específico, né, uma localidade específica desse cliente, clicar 2 vezes, ele vai trazer para mim esse endereço, o que ele tem. Então, quando eu clico aqui em contentores, ele vai me mostrar todos os contentores que estão presentes nessa localidade desse cliente, né? Aqui eu consigo identificar os contentores por cor, né? Eu posso classificar os contentores por tipo de resíduo que eles armazenam, né? E se eu clicar 2 vezes aqui no contentor, ele vai trazer informações para mim daquele contentor especificamente, né? Então aqui eu tenho o local, que é o que a gente já sabe, é só uma confirmação, né? Eu tenho o tag, isso aqui é muito importante, gente. Esse contentor aqui, por exemplo, ele é identificado com um transponder RFID. Isso significa que dentro de todo o inventário dessa empresa, né, da empresa que fornece esse serviço, esse container ele tem um número específico, ele é identificado com esse transponder, né? Então, assim, isso facilita a gestão de ativos, né, desse cliente, do prestador de serviço. Isso facilita a substituição, facilita até ele controlar se aquele container existe ou não. A gente sabe que muitas vezes o cliente deixa o seu ativo na localidade, né, do cliente final dele, e às vezes esse ativo se perde, às vezes o cliente final move esse container para outra localidade e o prestador de serviço acaba perdendo o rastreio, né?
Aqui também mostra se esse container tem algum dispositivo de trava de acesso, se ele tem algum tipo de sensor de enchimento e se esse container especificamente faz parte de algum tour de coleta, alguma rota de coleta nesse exato momento. Então, essa é a forma que você consegue visualizar e controlar os ativos dentro do Maviso 2.